Olá pessoal do 7º ano, sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre mais um ritmo das nossas danças urbanas, o hip hop. E aí, né? Mais um desses conhecidos ritmos do street dance, o hip hop. Nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho dessa dança urbana, os seus movimentos e a sua evolução histórica. E eu pergunto para você, você sabe o que é o hip hop? Como que surgiu? Será que é um ritmo específico, uma dança específica, ou será que é muito mais do que isso? Como são os seus movimentos? O que influenciou o hip hop, o surgimento do hip hop? Para poder entender um pouquinho mais sobre essa forma de dança urbana, a gente tem que entender um pouquinho da cultura popular. Então, o hip hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York, na década de 70, né? Então, isso a gente já tem visto que essas danças urbanas têm a sua origem normalmente na década de 60 e 70. A música é a principal manifestação artística do hip hop, mas que também tem na dança e no grafite forte representação. Então, quando a gente fala de hip hop, a gente não está falando só de um ritmo de dança, a gente está falando de uma música específica, de uma dança específica e também a gente está falando dos grafites. Então, tudo isso está envolvido e representa essa cultura popular do hip hop, tá? A partir dos Estados Unidos, a cultura hip hop acabou se espalhando pelo mundo, né? E está muito presente aqui no Brasil também. A gente já vai entender o porquê disso. Para abordar o hip hop, é necessário a gente resgatar um pouquinho a origem do funk americano, tá? Pois essa forma de música surgiu da música negra americana, o Rhythm and Blues, rotulado como race music, ou seja, música da raça negra, uma música que tinha identidade com esse movimento de afirmação negro que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, tá? Então, houve, a partir da década de 30, uma grande migração da população negra que vivia no sul do país para os centros urbanos do norte dos Estados Unidos. Então, vamos entender um pouquinho aqui sobre isso, tá? Os Estados Unidos também escravizou os negros, principalmente a região sul dos Estados Unidos, tá? Depois do fim da escravidão, né, com o passar dos anos, com o passar das décadas, a região norte dos Estados Unidos, ela se desenvolveu mais do que a região sul, no tamanho das cidades, né, nos centros urbanos. O sul, ele ficou muito mais agricultura, né, voltado para a agricultura, enquanto que o norte se industrializou. Então, essa população negra, que era descendente daqueles africanos escravizados que estavam principalmente no sul, eles acabam migrando para o norte dos Estados Unidos, para os grandes centros, para as grandes cidades, como por exemplo Nova York. E aonde que eles vão morar? Nos bairros mais periféricos, os chamados subúrbios, né? Aqueles bairros que ficam mais longe do centro da cidade e que tem uma infraestrutura um pouco pior do que aquela dos bairros mais próximos do centro, tá? Nesse período, então, o blues absorve instrumentos elétricos, dando origem ao rhythm and blues, tá? Que, consequentemente, mistura-se com a música gospel dessa comunidade negra norte-americana, que era fundamentalmente protestante, tá? Resultando no soul, cuja tradução é alma. Então, o soul passa a ser a música que representa a alma dos negros americanos, tá? Na década de 70, o soul passa a ser a música de protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros, tornando-se a Black
music americana, né? A música que eles vão utilizar como forma de protesto para conseguir, né, os seus direitos civis. Na luta por uma real cidadania, eles começam a fazer uso também da palavra funk, que traduzindo seria fedorento. Então, essa palavra inicialmente era utilizada como um xingamento, tá, contra os negros que estavam naquele processo de luta pelos seus direitos. Então, eles pegam essa palavra que era utilizada como um xingamento e passam a usá-la também como forma de protesto. Então, muito utilizada por seus agressores, né, a palavra funk, o funk passa a ser uma forma de atitude, de identidade negra, no se vestir, na forma de falar, na forma de dançar, enfim, na forma de viver. Tá? Primeira atividade, então. Vamos ver se você entendeu um pouquinho sobre isso que a gente conversou. Na década de 70, o soul passa a ser a música de protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros na luta por uma real cidadania. O funk passa a ser uma forma de atitude e identidade negra no vestir, no falar, no dançar, enfim, no viver. Nos dias de hoje, ainda existem movimentos em favor dos direitos civis e humanos dos negros? Onde pode ser identificado esse tipo de direito? Em que momento ele surge? Então, olha só, vocês vão pesquisar sobre esses movimentos. Vocês podem pesquisar na biblioteca do seu colégio, tá? Podem pesquisar também utilizando o laboratório de informática ou mesmo o teu smartphone, o teu tablet ou até o seu computador pessoal, tá? Você vai se aprofundar um pouquinho nesse conhecimento dos movimentos negros por luta pela garantia dos seus direitos civis. E depois de você fazer essa pesquisa, de você melhorar, você conhecer mais sobre esse assunto, junto com a sua turma, com a orientação e a mediação do seu professor, vocês farão um debate sobre esse assunto na turma, tá? Daí com a ajuda do professor. Então a atividade é você se aprofundar, você buscar esse conhecimento sobre os movimentos de luta negra que ainda existem, tá? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Vocês vão pesquisar que aqui no Brasil, né, existem muitos movimentos que têm, né, essa característica, para depois vocês debaterem sobre esse assunto com os seus colegas, ok? Então, eu vou dar um tempo aí para você fazer as suas anotações, deixar o material pronto, para que posteriormente você possa fazer a sua pesquisa, bom? Tempo para vocês e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Não esqueça, então, de realizar a sua pesquisa, né, e buscar esse conhecimento que é muito importante, ok? A gente continua aqui na nossa conversa sobre o hip hop. Então, vamos falar um pouquinho como surgiu a música do hip hop. Olha só que interessante. Com a criação e comércio dos CDs, os compact disc, a classe média americana começa a se desfazer de seus toca-discos de vinil. Talvez vocês nem saibam o que é CD e o que é o disco de vinil. Mas são duas mídias antigas de música, tá? A mais antiga é o disco de vinil. Era um disco grande, tá? Que riscava até bem facilmente. Ele foi substituído pelo CD, pelo compact disc. Essa substituição tinha que substituir o aparelho também. Então as classes médias americanas, como passaram a comprar o CD, acabavam se desfazendo dos toca-discos e dos discos de vinil. Então, os jovens recolhem esse material, reciclam e passam a produzir novos sons com esses vinis, criando o scratching, que é o riscar o disco, né, arranhar a agulha no disco de vinil, no sentido, fazendo com que o disco ande no sentido anti-horário, né? O pacing, que é alterar a rotação do disco de vinil, isso alterava o som, né, que era produzido, e o niederhocking, que é a produção do eco entre duas picapes. Com isso surgiu a figura do DJ, aquele, né, músico que acaba operando os toca-discos, as famosas picapes, e produzindo um som totalmente diferente. Desta forma, é lançada a base musical, ou melhor, o break beats do rap. Esses DJs, disc jockeys, produziam seus sons nas ruas e becos, desta forma proporcionando o surgimento do movimento do hip hop, tá? Então a música do hip hop vai surgir a partir dessa releitura que os DJs passam a fazer com os discos de vinil, né, com o disco de vinil e os toca-discos, as famosas picapes, ok? Essa é a música do hip hop. Outros elementos, outras características que nós temos no movimento do hip hop, tá? A gente vai ter o MC, que é o mestre de cerimônia, é o músico responsável por conduzir e animar as festas, é ele que fica com o microfone, colocando frases e rimas na base dos instrumentos, na música produzida pelo DJ. Então o MC é o cara que vai cantar, vai produzir aquilo que a gente começou a conhecer, né, mais como rap, que é aquela frase colocada em cima no ritmo da música, né, ou as rimas. O DJ é o artista responsável por criar as bases musicais. Ele não toca instrumentos, o instrumento dele é a picape, é o movimento que ele faz com os discos, ok? Daí a gente ainda tem os b-boys e as b-girls, são os dançarinos que utilizam passos e acrobacias para acompanhar o ritmo das músicas. Com o passar do tempo, o estilo se tornou ainda mais criativo do que no princípio, tá? Eles utilizam principalmente do improviso, aquilo que ficou conhecido como freestyle. O estilo não tem um estilo muito próprio, mas mistura vários estilos e vai improvisando os movimentos de acordo com o ritmo, de acordo com a base musical. E ainda o grafite, conhecido como a representação artística, gráfica do movimento do hip hop. Então, pessoal, hip hop é tudo isso, tá? É a música do DJ, é a letra do MC, a dança dos b-boys e das b-girls e o grafite como representação gráfica, ok? Ainda falando do hip hop, ele propõe uma ação de protesto político e social para o exercício da cidadania. Então, o hip hop é um movimento de protesto, acima de tudo é um movimento de protesto e de afirmação da cidadania, tá bom? O termo hip hop tem na sua etimologia as danças da década de 70, em que se saltava hop e se movimentava os quadris, o hip. Dentro, então, do hip hop, a gente tem o break dance. O break dance é a linguagem artística dentro do hip hop
praticada pelos b-boys e pelas big girls. O breakdance baseia-se na performance do dançarino, na sua capacidade de travar e quebrar os movimentos leves e contínuos. O breakdance é uma estética específica dentro da dança de rua, do street dance, tá? Possui características de enfrentamento, de protesto e performance em grupo, mas permitindo em um determinado momento a apresentação possa ser de um indivíduo somente, uma apresentação solo, que vai improvisar e mostrar a sua habilidade de breakdance, tá? Então o breakdance, na verdade, ele quase que mistura todos os outros estilos de street dance que nós vimos, tá? Então o dançarino aqui no breakdance, ele está livre para fazer qualquer movimento aí de qualquer um daqueles estilos que nós já estudamos, ok? Dentro da dança hip hop existem vários estilos, a começar pelo clássico breakdance, o estilo mais puro desse tipo de dança, que surgiu com James Brown. Sem esquecer os inconfundíveis locking e popping, que nós já estudamos, né? Todos eles desenvolvidos na década de 70 nos Estados Unidos da América, tá? Então tudo isso, todos esses estilos agora, eles entram dentro desse nosso caldeirão do hip hop. Segunda atividade nossa então. Escolha um dos elementos do hip hop, o MC, o DJ, a dança, né, ou o grafite, e a partir das orientações aí de seu professor, faça uma produção. O professor vai te orientar que tipo de produção você pode fazer, né? E após você terminar, a gente vai ter, né, um período aí que o seu professor também vai organizar com você de compartilhar as suas produções, ok? Um tempinho então só para você anotar o enunciado do exercício e a gente volta logo.
Pessoal, espero que você tenha ficado claro aí a questão dessa produção, tá? Mas converse com o seu professor e ele vai te orientar um pouquinho melhor, tá bom? Aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre o hip hop, agora vamos falar um pouquinho do Brasil, tá? Dois estilos de dança muito famosos dentro do hip hop nasceram de duas estrelas musicais, o MC Hammer, que inventou a dança Hammer, e Digital Underground, que desenvolveu a dança Amped. No Brasil, o hip hop apareceu em São Paulo, nos anos 1980, na década de 80, por meio do encontro de jovens da periferia no centro da cidade. Vários artistas ajudaram a formar o movimento musical hip hop brasileiro, entre os quais Taíde, DJ Rum, MV Bill e Rapping Rude. O grupo de rap Racionais MCs e os rappers Marcelo D2 e Gabriel, o Pensador, são considerados os artistas de hip hop brasileiros de maior sucesso, tá? Aqui em Curitiba, nessa década de 80, 90, era muito comum, né, nos finais de semana, um encontro de jovens que acontecia no centro da cidade, ali em alguns locais no centro da cidade, em que eles também dançavam break, né? Eles utilizavam ali a entrada dos prédios comerciais que estavam fechados, né, no final de semana, e como essas entradas normalmente eram pisos assim liso de granito, e na frente dos prédios eles faziam aí as suas performances de break dance, de hip hop, né? Isso aqui em Curitiba, ok? Nos Jogos Olímpicos, você sabia que o breaking chegou nos Jogos Olímpicos? Olha só que interessante. O breaking se torna esporte e será a novidade dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A estreia desse símbolo da cultura urbana é tida como mais um esforço do COI, Comitê Olímpico Internacional, para rejuvenescer a audiência olímpica e conquistar mais fãs, né? Mas, Olimpíadas de Paris em 2024, nós teremos uma competição de breakdance. Como que vai acontecer, eu ainda não sei te dizer, né? Mas que vai acontecer, ok? O que nós estudamos então, pessoal, nesse nosso vídeo sobre o hip hop? Mais do que um estilo de dança urbana, o hip hop representa um movimento de luta e afirmação de direitos. O breakdance é a linguagem artística dentro do hip hop praticado pelos b-boys e pelas b-girls. É a dança que nós temos dentro do hip hop. Possui a característica da performance do grupo com possibilidades de improvisos, né? Ele pode utilizar todo o conhecimento que ele tem sobre as danças e mostrar ali, ok? Muito bem, pessoal. Então, hoje ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.